conversar agora com ele, que está vindo pela primeira vez no nosso Revista da Manhã, Stefano Gradi. Bem-vindo ao Revista, você está bem? Tudo bem, sim. Fica à vontade, meu querido. O Stefano é alquimista. E ele está aqui hoje para conversar com a gente sobre as fases da Lua e a influência dessas fases, a influência dessa energia, não sei como é que a gente pode chamar, na nossa vida e no nosso dia a dia. Mas antes eu queria que você explicasse o que é a alquimia e aonde ela atua. Sim, então, a alquimia, ela é uma ciência milenar, né? Então, a gente tem a alquimia, assim, vamos dizer que ela é a mãe de todas as ciências. Então, a medicina, a psicologia, a astrologia, todas as ciências, desde aquelas que viraram da ciência moderna, desde as ciências antigas, elas provêm da alquimia. Antigamente, por exemplo, um cientista, vamos dizer assim, uma pessoa que faz experimentos, que descobria as coisas, todos eles eram alquimistas. Eram considerados alquimistas. Então a gente pode transformar em miúdos, dizer que alquimia e transformação são semelhantes, são quase sinônimos. Isso. Alquimia seria uma transformação de um elemento em outro. Isso. Tá. Só que as pessoas... Trazendo para uma forma simples. Isso, só que virou uma coisa um pouco... Hoje em dia virou uma coisa esotérica e filosófica. E as pessoas não sabem que isso não é uma coisa filosófica. É ciência, né? É uma ciência que pode se tornar, vamos dizer assim... Para a ciência é uma pseudociência, mas a gente sabe que, na verdade, as pessoas não conhecem as chaves. Então, quando faz 15 anos que eu estudo e viajo conhecendo, e eu pratico, eu vivo, para você ter uma ideia, hoje eu trabalho com isso já há 9 anos, assim, eu não faço outra coisa. Eu estudo há 15 anos e eu vivo disso há 9. Muito bom. E aí a gente entende que a alquimia pode ser prática, ela pode trazer soluções práticas para a nossa vida. Dá para fazer um assunto só disso, né? Vamos marcar uma próxima para a gente conversar sobre isso. Mas hoje a ideia é falar sobre as fases da Lua, porque a gente sabe, assim como nas marés, no nosso cabelo, em tantas outras situações, a Lua tem uma influência real. Sim. E vamos entender em que situações ela está ligada, porque ela se liga a elementos específicos também do planeta. Isso, Stefano? Isso. Então, como funciona, né? A Lua, né, ela influencia diretamente a natureza, né? E nós somos seres da natureza. O problema qual é? Que a gente costuma viver, hoje em dia a maioria vive em ambiente urbano. Quem tem sorte de poder morar no campo, de estar assim, né, na natureza, ainda tem essa influência. Mas a gente vive muito no meio urbano, com a luz ligada de noite, então a gente nem consegue se conectar com o sol. Tem gente que fica de noite acordado, né? Então, passa o dia todo dentro do ambiente fechado, isso, né? A gente não sabe que teve o pôr do sol. Daqui a pouco a gente vira, tem gente que não sabe nem se choveu. Nossa, eu estava aqui dentro do escritório, né? Então imagina as fases da Lua. E as fases da Lua, eu acredito que são um segredo para a conexão com os 4 elementos. E o 4 elementos faz o quê? Faz a roda da fortuna girar. Então, quando você conecta com os 4 elementos, você faz o quê? Fogo, terra, água e ar. Fogo, terra, água e ar. E a sua vida entra no eixo. Por isso você pode usar a fase da Lua para conseguir, por exemplo, entrar no fluxo. Por exemplo, você é uma pessoa que vai empreender. Você pode usar isso para decidir as datas certas para fazer as coisas. Que interessante. Então, tem fase da Lua que ajuda o negócio a prosperar, tem fase para começar uma situação nova, tem fase para encerrar um ciclo. Então, a gente pode usar esse movimento ao nosso favor, do nosso dia a dia, em questões práticas. Quando, por exemplo, eu estava desempregado, eu já morei em vários lugares. Eu morava na África, na época. Né? Você é italiano, né? Sou italiano, a minha esposa é africana e eu moro no Brasil. E quando eu estava na África, eu estava querendo procurar emprego. E aí, uma pessoa que eu sabia, que era uma pessoa assim, um empresário assim, famoso lá da África, e ele me convidou para pegar uma mercadoria, porque eu comprei lá, eu era cliente dele. E aí, ele me convidou e eu vi que era lua minguante. Aí eu falei assim, não vou agora, vou esperar a lua nova. Não é o melhor momento. Porque faltava 3 dias para a lua nova. Então, assim, vou lá fazer a conversa com ele na lua nova. Quando eu cheguei lá, ele estava tão disposto, ele estava tão feliz, assim, com aquele momento, porque as pessoas ficam mais dispostas. Aí eu comecei a contar, falei, o que você está fazendo aqui na África? O que você está fazendo aqui em Cabo Verde? Aqui perdido, você é italiano? Aí eu comecei a contar e falei assim, por que você não quer trabalhar comigo, então? Aí começou a me oferecer um trabalho e eu trabalhei 1 ano para ele, foi incrível, assim. Olha, gente, que incrível. Então, por mais que a gente não esteja ligado ou diretamente conectado ou percebendo essas mudanças, essa influência acontece independente da nossa vontade. Independente. Então, existe um momento em que a gente está mais receptivo, mais aberto, tem um momento que a gente está mais fechado, quer ficar mais sozinho. Que interessante, muito bom. Agora, você falou dessa ligação com os elementos fundamentais. Cada fase da Lua tem ligação com um elemento? Isso.
Isso. Quais são? Vamos descrever para o pessoal entender melhor. Para eles terem uma ideia. A lua nova, por exemplo. Então, na lua nova, né? Por exemplo, na lua nova a gente tem, sabe, quando a gente faz tem um réveillon, né? Terminou o ano, a gente fala, quero fazer, o que eu quero, os meus pedidos para o ano novo, né? Sim. As pessoas não entendem que o dia 1 de janeiro, claro, é uma questão, todo mundo está com a expectativa do ano novo que vai vir. Mas a natureza não entende isso. A natureza entende de quê? Lua nova, entendeu? Então, qual é o melhor momento para você fazer um pedido para começar algo novo na sua vida? É sempre, então você tem 12 a 13 réveillões por ano. A cada 28 dias, você tem um réveillon, você tem um momento... É como se a gente tivesse um ano novo a cada mês. Isso. Ou mais, né? Você disse que são quantos no ano? Só porque chega a ser 13, né? Ah, sim. 13 lua novas. Dependendo do ano, né? Então, são 13 momentos. Então, você a cada 28 dias, você pode praticamente refazer os seus pedidos. Porque às vezes você faz um pedido e você muda de ideia, né? É o que acontece. Ou você quer dar aquela adaptada nele, né? Isso. Então, toda lua nova é um momento para você concentrar o que você quer, o que você deseja, né? Você intencionar e você fazer tipo um ritual para você se conectar com ela. Porque ela, a alquimia acredita que a lua é um ser. Tá. Como o sol é um ser, a lua é um ser. Então, você pode... quando você pede para a natureza escuta, porque você tem conexão direta com ela. Como os animais têm, a gente também tem. E aí a gente recebe essas benções da natureza. É muito lindo isso. Então a lua nova seria o momento de inícios, né? Ou de pedidos, ou de elaborações e projetos, inícios de projetos. Tá bom. E a lua crescente? Aí na lua crescente é o melhor momento, por exemplo, para fazer duas coisas específicas. Por exemplo, se tem momentos, por exemplo, na nossa vida que a gente trabalhou bastante e a gente tem reservas, por exemplo, financeiras, a gente quer comprar alguma coisa. Então, quando você quer comprar algo de relevo, por exemplo, você quer comprar um carro, um computador, uma coisa que tem um valor maior, o melhor é esperar a lua crescente. Por quê? Porque na lua crescente você vai ter certeza se é a hora certa de fazer aquela aquisição. É o momento do investimento. Aquele investimento planejado. O melhor momento para você se planejar, para dizer, vou comprar um computador agora e escolher o certo. Porque todos os teus biorritmos, o teu cérebro está focado em concretização. Olha que legal. Se você não tem dinheiro naquele momento, é o melhor momento para você se organizar, trabalhar, sabe, fazer planejamento para que aquele desejo que você colocou se realize, quem sabe, até a lua nova. E o ideal é sempre colocar desejos a longo prazo, mas também a curto prazo, para que na lua crescente você trabalhe, se organize e aí vem a fase da lua cheia, Lua cheia. O que acontece na lua cheia? Bom, o elemento terra, então, está ligado à lua crescente e na lua cheia a gente tem o elemento água. Isso. Que significa o quê? Então, porque a gente tem fogo é vontade, desejo, terra é realização. E aí a água é fluidez, a água é fluxo. Quando você pega uma água e bota no recipiente, ela faz o quê? Se adapta. Sim. Então é a adaptação. Então, depois que eu desejo, eu concretizo, eu preciso fazer fluir. Então, é o momento para você lançar uma campanha, né? Para você vender, para você falar, para você se entregar. Para você, por exemplo, eu sempre gosto, se eu vou fazer uma doação, se eu quero doar alguma coisa, por exemplo, você não tem na sua casa algumas coisas que está parado na sua casa. A lua cheia é o melhor momento para você fazer fluir o que você tem e que está parado em você. Se você tem conhecimento, é o momento de você doar esse conhecimento, de você vender os seus conhecimentos de acordo com a situação. Você sabe quando era de doar ou quando era de vender. Mas vender é também doar, porque vender é você, por exemplo, se eu sou egoísta, e eu de repente falar, eu tenho esse álcool em gel, ele é meu, não vou vender. Quando eu vendo, eu estou permitindo que ele flua. Sim. Então vender de uma certa forma. daquilo, né? Sim. É momento para fazer fluir, né? E no caso a lua minguante, que é uma lua meio temida, que parece que as coisas estão meio truncadas, não funcionam muito bem. O que a lua minguante significa? O que ela pode trazer de bom? O que a gente aproveita da lua minguante? Sim. Então a lua minguante, eu penso assim, né? A lua minguante ela é envolvida por uma superstição, né? E isso é um problema, porque a gente não deve ter superstição. Superstição é uma coisa assim... É uma trava. É uma trava, né? Então, assim, a única coisa que eu vou dar uma sugestão para o público em geral, assim, na lua minguante é um momento para discernimento. Então, assim, depois que você desejou, concretizou, fez fluir, é hora de fazer o quê? Fazer um momento de pensar e refletir. Aquilo que eu fiz, esse processo de fogo, terra e água, deu certo? Eu cometi algum erro no processo? O que eu posso fazer para na próxima lua nova fazer um pedido melhor? Então, a lua minguante é um momento melhor de reflexão, de você fazer uma reunião com seus colaboradores, repensar a estratégia, alinhar as coisas, porque o ar flui.
Então o ar faz com que o pensamento e a compreensão dentro de nós flua. E aí você é um momento bom para o autoconhecimento, para introspecção. Isso, para assistir uma aula, para usar a mente, se inspirar. E aí, na fase final da lua minguante, é o momento de recolhimento. Então, quando faltam 4 dias, essa é uma grande dica. Na lua minguante, a gente tem que tentar comer menos, porque à noite, no mundo dos sonhos, a gente pode fazer muitas limpezas, e é bom não comer carne, é bom evitar de comer coisas pesadas à noite para a gente dormir melhor. Essa é uma dica assim para a saúde, sabe? Porque quando a gente come coisa pesada, aí na lua nova pode acordar mal, porque a gente precisa fazer a limpeza de tudo que a gente trabalhou, e aí na lua nova acordar com um novo ar, para poder despertar a gênese de tudo, né? Gente, que assunto incrível, muito bom. Olha só, o Fábio está dizendo aqui que no judaísmo o mês e ano começam na lua nova. A Páscoa tem uma relação com ela. Que interessante, né? A gente deve ter coincidências históricas interessantes se a gente começar a olhar o que aconteceu em determinada fase da lua, não tenho dúvida, né? E o Davidson está dizendo aqui que a lua cheia é realmente apaixonante. O que a lua cheia traz de tão interessante que deixa a gente tão apaixonado? Então, a lua cheia, ela tem alguns segredos, né? Claro, primeiro ela é muito bonita, né? Porque a gente, às vezes, quando ela levanta, assim, quando ela está ainda assim, sabe, no comecinho, quando ela começa a levantar, ela até fica grandona, né? E a gente consegue enxergar tudo o que acontece em volta sem precisar de uma luz. É uma coisa linda demais. Isso, é muito especial. É. E a lua cheia, ela é um momento muito especial porque é um momento de apogeu, né? É um momento quando a lua e o sol, eles estão exatamente a 180 graus. Eles estão assim, se enfrentando, alinhados, né? Então é quando o nosso pai, a nossa mãe, porque o sol é seu pai, a lua é sua mãe, diz uma poesia alquímica antiga, né? Então o sol e a lua estão se olhando como um espelho. Então eles geram uma energia muito forte. Aí quem tem, por exemplo, muitos problemas, muitas questões dentro, pode ficar até com raiva, pode ficar assim meio agitado. E quem está bem costuma ter muita inspiração, costuma fazer fluir o que tem dentro. Então a gente tem que tomar cuidado na lua cheia para a gente ficar mais pé no chão, não porque tanto. As emoções sobem, né? Tá bom, gente, que assunto bacana demais. Porque a gente vê questões práticas das fases da lua muitas vezes, mas não entende isso como uma coisa sinérgica, como um ciclo realmente que tem começo, meio e fim, e que isso pode acontecer todos os meses e aproveitar esse embalo e fazer as coisas funcionarem melhor na vida da gente, as coisas andarem melhor. Adorei esse papo, Stefano. Obrigado pela presença. Stefano Gradi, que é alquimista. Vou deixar aqui o site para você fazer contato. Stefano Gradi, você vai colocar o Stefano com S mudo, tá? stefanogradi.com.br. Muito obrigada. Posso te trazer só esse presente assim? Claro! Esse é um calendário lunar que eu fiz com o guia descomplicado das fases da lua. Olha que bom, muito legal. Nossa, eu vou com toda certeza devorar quando chegar em casa. 16 muito páginas bom. escritas. Muito obrigada, meu querido. Márcio, você pega para mim, por favor? Bom final de semana e bom feriado. Obrigado. Até a próxima.